porque hoje a gente vai falar um pouco mais sobre os fundamentos psicológicos da pedagogia histórico-crítica e além dos fundamentos psicológicos da pedagogia histórico-crítica, nós vamos ver o porquê estudar psicologia, né, na educação, o porquê entender o desenvolvimento do psiquismo e, sobretudo, quais são as contribuições, né, da psicologia para a educação. Bom, nesse contexto a gente escolheu um texto intitulado As Contribuições de Leontiev para o entendimento da relação entre educação e cultura em tempos de relativismo pós-moderno. Então eu já quero começar assim, justificando, né, a minha fala e justificando o porquê desse texto, porque ele, na verdade, ele vai preparar a nossa discussão para o próximo texto. O próximo texto, nós vamos focar no conceito de politecnia. É algo que, assim, no Brasil não se fala muito. Talvez onde mais se aproxima é a educação integrada, né, a partir de alguns institutos federais no nosso país. Então, tem alguns autores que depois eu posso disponibilizar para vocês sobre isso. E aí, Silvio, acho que vem também muito ao encontro, né, da tua temática, o texto que vem. No entanto, antes de falar da questão de politecnia, de superação da dicotomia teoria e prática, que a politecnia vai falar bastante, e sobretudo, essa questão do ensino integrado, eu acho que é importante a gente partir de um texto que vai mostrar também essa integralidade do psiquismo humano. Então, para entender, inclusive, a superação, né, que precisamos ter da dicotomia que eu marquei aqui, subjetivo-objetivo, razão e emoção, biológico e cultural, indivíduo-sociedade. Acho que a gente precisa discutir um pouquinho esses pontos para nos prepararmos mesmo para o contexto da politecnia, que seria para a aula que vem. Tudo bem? Nesse ponto, eu também justifico duas coisas, o porquê a gente estudar psicologia, né? Em primeiro lugar, estudar psicologia para os contextos educacionais é importante porque uma fala do Rubinstein, ele diz assim: o que é objeto para uma dessas áreas do conhecimento é condição para outra. Então, assim, os psicólogos aqui presentes, é importante a gente conhecer os aspectos educacionais, porque o psiquismo se desenvolve a partir do processo de educação. Agora, é importante para o pessoal da educação conhecer psicologia, porque ao conhecer o psiquismo e o seu desenvolvimento, eu consigo efetivar melhor o meu trabalho docente, a preparação de currículo, de material didático, etc. Então, há uma interdependência dessas duas áreas. Então, por isso que eu escolhi um texto que vai focar um pouco mais na questão psicológica. Em segundo lugar, que talvez esse seja um campo maior da minha preocupação, é que no meio da educação, no contexto educacional, hoje tem saído, já saíram bastante, mas hoje está bem na moda, né? Assim, é bem recorrente, os modismos pedagógicos. Então são vários métodos, cada vez mais novos, cada vez mais dinâmicos, cada vez mais ativos, cada vez mais trazendo, né, uma nova proposta de ensino e aprendizagem, ou só de aprendizagem. E aí me preocupa que o psiquismo humano, ele não se desenvolveu e não se desenvolve com tanta rapidez quanto são as propostas educacionais ou modismos pedagógicos. Então, eu tenho acompanhado aí, em um período pequeno de tempo surgem várias propostas educacionais no nosso meio, no entanto, desconsidera o fator psicológico da aprendizagem, da cognição. Parece-me que o psiquismo, ele
teria tanta facilidade assim de mudar a sua forma cognitiva, né, a sua forma de conhecer o objeto, tão rápido quanto são as propostas educacionais, os modismos pedagógicos. Isso a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Eu não sei se eu falei aqui daquela pirâmide do conhecimento, acho que é do Glasses. Tem uma moda aí de mostrar qual é a pirâmide do conhecimento. Então, no topo da pirâmide tem ler, depois ouvir, depois e ver. Aí depois, mais ou menos no meio, tem ler e ouvir, ou ver e ouvir. Então a porcentagem de aprendizagem para essa pirâmide é muito pequena. Ao ler, eu aprendo aí 10% a 15% do conteúdo. Se eu ouvir, é 20%. Se eu ver e ouvir, aí aumenta para 25%, 30%. No entanto, ao final da pirâmide tem lá o que eles chamam de os métodos ativos, porque os de cima são passivos. E aí vem discutir, refletir, aí tem lá uma porcentagem de, sei lá, 50%. Aí depois praticar, aí uma porcentagem de aprendizagem assim, muito grande, de 70%. E aí ao final da pirâmide tem lá, ensinar os outros, 85% de aprendizado. Bom, então a gente já vê a dicotomia aí, né? A gente já vê uma questão meio que... Não, porque assim, o modelo ativo aprende mais do que o passivo. Só que se esquece de analisar a totalidade, né? Então, é o que o Vygotsky fala, né? Quando eu analiso por elementos, o elemento ele elimina a totalidade. Então vamos lá, o Vygotsky dá um exemplo sobre a água. Então, o método por elemento, diz o Vygotsky, é tal como aquele pesquisador que, ao pesquisar os elementos da água, busque explicar por que a água apaga o fogo. E aí ele vê, assustado, que o oxigênio ele alimenta o fogo e o hidrogênio é combustível. Então, assim, se eu for analisar por elementos, eu retiro a totalidade do fenômeno. Ao passo que a pesquisa ou a análise por unidades, eu não retiro a totalidade, eu não isolo a totalidade do todo. Então, a unidade da água seria H2O, né? Quando eu vejo aquela pirâmide, eu vejo uma pesquisa, ou uma análise, ou uma apresentação por elementos e não por unidade. Como se houvesse, de fato, nesse processo um ativo, um passivo, como se... assim, e desconsidero o todo, porque para eu refletir, discutir, praticar, ensinar os outros, há necessidade de eu ler, ouvir, né? Eles costumam usar bastante, eu não lembro o autor, mas eles fizeram uma pesquisa de praticamente a leitura da resposta do cérebro diante de métodos ativos e métodos passivos. Aí ele faz lá o gráfico com a leitura do cérebro. Diante dos métodos ativos, a resposta do cérebro se mostra totalmente, né? E quando ele está diante de métodos passivos, que seria o método tradicional para eles, né? Eles falam que a resposta do cérebro é semelhante a um aluno dormindo. Olha aí. Então, basicamente esse gráfico que eles utilizam, e a justificativa é a diferença da resposta do cérebro diante desses então, é uma fenomenologia, né? É uma análise do elemento. A gente se esquece que o discutir, o ensinar o outro, praticar, seria produto de um processo que o antecede, né, que é o de ler, de ouvir, de ver, né? Então, assim, nega-se a totalidade do que a gente já falou aqui de apropriação e objetivação. Então, há necessidade de eu me apropriar de um conteúdo, senão eu vou praticar
e falar, discutir, esvaziado de conteúdo, que é uma das características dos métodos ativos, né? É o esvaziamento do conteúdo voltado ao cotidiano. É claro que é mais ativo, é claro que a pessoa vai colocar para fora com mais rapidez, é aquilo que lhe é inerente, aquilo que já é cotidiano a ele. Agora, para eu discutir algo que está para além do cotidiano, primeiro eu preciso me apropriar dele. Por isso, a importância de considerar esse fator, de fato, na sua totalidade. É claro que quando eu ensino, quando eu discuto, quando eu pratico, sim, eu aprendo mais. Mas não é porque eu aprendo mais. Ao olhar a totalidade, eu estou vendo que ali é um momento de objetivação. Mas para objetivar-me, eu preciso me objetivar a partir do apropriado. Agora, se eu não me apropriei de nada, a minha objetivação vai ficar aquém daquela que eu poderia ter. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado. E aí, por isso que eu falo que o psiquismo não funciona tal como a rapidez dessas propostas pedagógicas, né? Então, falta, por outro lado, eu não estou aqui defendendo um psicologismo educacional, mas falta, por outro lado, a educação também dar crédito aos estudos, né, psicológicos e de outras áreas do conhecimento. Então, fica aí a crítica a essa questão. Bom, então, justificando o porquê do texto, a gente vai começar falando um pouquinho sobre a psicologia histórico-cultural, que, na verdade, assim, quando a gente busca um fundamento psicológico para uma escola psicológica ou uma escola pedagógica, a gente precisa entender, de fato, a coerência epistemológica dessas áreas do conhecimento. Então, claro, os psicólogos, a maioria deles, né, que trabalha com a pedagogia histórico-crítica, parte da psicologia histórico-cultural. Mas não estou falando que são todos. Eu já vi algumas pessoas fazerem algumas aproximações do Saviani com outras áreas, mas aí a gente vê o grande problema epistemológico que há nisso. Bom, e também já vi, por outro lado, as pessoas utilizarem-se da psicologia histórico-cultural e como mediação pedagógica utilizar o Paulo Freire e tal. Em algumas coisas dá certo, em outras não. Porque, querendo ou não, existem alguns aportes teóricos em Paulo Freire que não são condizentes ao materialismo histórico. Ele mesmo vai afirmar que ele não é marxista, né? Então, mas, assim, eu vejo é importante a gente incorporar algumas ideias do Paulo Freire, que elas não podem ser rechaçadas. Agora, o que não podemos é identificar Paulo Freire com o materialismo histórico dialético. Tudo bem? Então vamos falar um pouquinho de psicologia hoje, a psicologia especificamente, a psicologia histórico-cultural. A gente tem 3 psicólogos aqui que acho que já ouviram bastante eu falar sobre isso, os outros vão, né, se apropriar um pouco mais. Eu preparei uma aula, mas para a gente tirar as dúvidas, né, sobre alguns conceitos que o texto mostra, outros que eu vou apresentar que não estão tão explícitos no texto, mas está ali contido, e inclusive para a gente entender melhor o desenvolvimento integral, né, total do ser humano a partir da aula que vem, que é o nosso texto sobre politecnia. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho da psicologia histórico-cultural. E é só assim, obviamente, um panorama, né? Não vou poder me aprofundar aqui, que não é um curso de psicologia histórico-cultural. Mas é importante nós sabermos, assim, quando essa psicologia surgiu, o porquê ela surgiu, qual é a proposta, né, dos psicólogos russos a partir a partir da apresentação dessa corrente psicológica. Bom, primeiramente, por mais que hoje a gente fale de abordagem psicológica, na concepção de Vygotsky, a psicologia histórico-cultural, nem assim se chamaria, ele mesmo diz lá no tomo 1 que chamaria simplesmente psicologia, né? Não assim, a proposta de Vygotsky não é apresentar uma nova abordagem da psicologia.
e sim fazer uma reflexão sobre a necessidade de termos uma psicologia geral, onde as suas várias abordagens fossem justamente uma especialidade da psicologia. Ele vai até dizer o tema, como que tem na residência, né? As outras abordagens seriam uma residência da psicologia. Por quê? Ele vai defender que a psicologia deveria ter uma lei geral e um objeto de estudo. Hã? Isso, igual a outras áreas do conhecimento. Então, para ele, a psicologia não é tida como ciência justamente por não ter definido o seu objeto de estudo. Então, para uns, o objeto de estudo de uma corrente é motivo de chacota de outra. Então, ele vai perceber que a psicologia da sua época, e até hoje, ela é uma psicologia que está rachada no meio. Por um lado, temos as psicologias de cunho idealistas, o nome já diz, né, a questão da ideia, então o psiquismo precede a materialidade, então há uma visão dessa subjetividade, e por outro lado, uma psicologia materialista de cunho biologizante, onde o psiquismo seria uma manifestação do próprio cérebro, né? Seria como o Rubinstein diria, o psiquismo seria uma secreção cerebral. Então, essa dicotomia da psicologia de subjetividade e objetividade foi objeto de estudo de Vygotsky. E para ele dizia assim, ora, a gente tem um beco, nós estamos num beco sem saída. Por um lado, temos uma psicologia que cuida da mente sem um corpo, e do outro lado, uma psicologia do corpo sem a mente. Então, ele vai propor uma visão dialética a esse respeito. E aí entra a discussão do que, de fato, a psicologia geral ou a psicologia deveria estudar. Então, nos escritos do Vygotsky, nós vamos ver pelo menos 3 objetos de estudos. O primeiro deles são as funções psicológicas superiores. Nós vamos encontrar como objeto de estudo a consciência e também a personalidade. Eu não quero aqui trazer uma visão reducionista desses 3 objetos de estudo, mas eu encaro os 3 num mesmo processo, que na minha tese eu vou tentar assim colocar, mas daqui a pouco eu falo com vocês sobre isso. E aí alguém me pergunta, mas Ricardo, e a atividade? Ela não é objeto de estudo da psicologia histórico-cultural? Não, eu não vejo a atividade como objeto de estudo. A atividade seria um princípio explicativo da formação e do desenvolvimento do psiquismo, que seria o objeto de estudo da psicologia. Então, assim, tem muitas correntes que focam, né, na atividade, e a atividade é importante, vem da própria concepção marxista de trabalho, mas ele não é o foco, porque eu vou me reportar novamente a Rubinstein, ele vai dizer assim, que a atividade é um conceito de várias correntes, vários campos do conhecimento. A física fala de atividade, a geografia fala de atividade, a química fala de atividade, a biologia de atividade, enfim, né? Agora, o problema é o seguinte, qual atividade que nós estamos falando? Quando na psicologia nós atuamos com conceitos de atividade, nós estamos trabalhando com o aspecto psicológico da atividade. Por isso eu não entendo a atividade como um objeto de estudo, e sim como um princípio explicativo. Então, mais para frente a gente vai
colocar isso em discussão novamente. Bom, daí que vamos partir para o conceito de psiquismo, para a gente entender, inclusive, onde entra, né, a discussão sobre as funções psíquicas superiores, a consciência e a personalidade. Bom, psiquismo, o texto vai nos mostrar uma expressão do Lenin, que é o reflexo subjetivo da realidade objetiva. O Lenin vai trazer essa visão. E aí depois outros autores vão reproduzir isso, né, como Petrovsky e os brasileiros também. A Lígia Márcia Martins, né, a professora Lígia Márcia, coloca, né, a definição de psiquismo como o reflexo subjetivo da realidade objetiva. Eu tenho utilizado o conceito de representação mental, não é por um capricho semântico, não, mas é em muitos locais que eu vou falar sobre psiquismo, em outros campos, né, principalmente na pedagogia, que eu falo bastante, eu percebi que alguns alunos, eles associam, identificam o reflexo subjetivo da realidade, ou imagem subjetiva da realidade, como algo só visual, ou o reflexo como um espelho, né? Então, e não é isso, né? Então, para não confundir, então eu estou utilizando representação mental da realidade, mas não que a representação mental seja ainda um conceito que vai resolver a parada, que existem outros problemas semânticos com a palavra representação mental. Mas, pelo menos eu sou, assim, mais, entre aspas, aceito no meio da biologia, da neurociência, onde eles também partem da concepção de representação mental, notadamente a partir do Antônio Damasio e tal. Bom, essa representação mental da realidade, ela é comum aos seres humanos e aos demais animais. Então, os demais animais também têm psiquismo. E como que esse psiquismo é desenvolvido em nós? Ele é formado no nosso cérebro? Aí sim, olha, então, por um lado, se eu parto do pressuposto que psiquismo, ele é a unidade material e ideal manifestado na representação mental da realidade objetiva no cérebro, então eu já estou falando de uma relação dialética entre o objeto e o objetivo e o subjetivo, entre as questões materiais e as questões ideativas. Só que, para além disso, essas representações mentais que são formadas no cérebro, elas são formadas a partir de um sistema funcional constituído de várias funções e agora outra relação dialética. Funções afetivo-cognitivas. Então, se por um lado o psiquismo ele é uma unidade material e ideal, ele também é uma unidade afetivo-cognitiva, que também no campo da educação, e não só, na psicologia também, na psicologia do esporte, né, que a gente está ensaiando aí para fazer o nosso artigo, existe uma dicotomia. Parece-me que quando fala em psicologia, ou vai só para uma questão cognitiva ou uma questão só emocional, né? E aí a gente tem que entender que nas funções cognitivas existe a questão afetiva e nas funções afetivas também existe o substrato cognitivo. Então já é uma questão dialética aí também importante da gente compreender. E essas funções que são sensação, percepção, atenção, memória, pensamento, linguagem e imaginação são as chamadas, então, funções cognitivas, responsáveis, inclusive, pela formação dessa representação mental, pela significação de tais representações mentais. Quando a gente fala de significado, como o texto fala, né, é um aspecto supra-individual, quer dizer, está para além das minhas representações em si. É um significado que eu dou de um objeto, de um fenômeno que fora antes de mim já significado socialmente,
já tem uma descrição, um conceito socialmente instituído. Daí essas funções serem responsáveis pela significação da realidade objetiva no cérebro. E nós temos também, junto nesse sistema integral, então ele não se desfaz, né, as funções afetivas, sentimento e emoção. Elas, diferentemente das funções cognitivas, elas são responsáveis pelo significado pessoal, o que o Vygotsky chamaria de sentido. Então, diante de um significado, esse celular, então é um aparelho que socialmente ele já tem um significado, mas ele tem um significado próprio para mim. Talvez pelo preço, ou talvez, sei lá, quem me deu de presente, ou em que situação eu comprei, ou ganhei, etc. Então ele tem um sentido para mim, que é diferente do outro. Então o sentido seria um significado pessoal. Portanto, ele não é supra-individual, ele é individual, pessoal. Então o psiquismo, ele se forma nessa unidade material ideal e também nessa unidade afetivo-cognitiva. Até aí, tudo bem? Bom, no entanto, comecemos com o conceito de funções psicológicas superiores. Essas funções, a princípio, são funções biológicas, instintivas, comuns aos seres humanos e aos demais animais que o texto chama animais superiores, ou seja, os mamíferos. E o que difere essas funções dos seres humanos? É que o ser humano, ele, por ser a sua atividade mediada pela cultura, essas funções elas serão condicionadas culturalmente. É uma expressão do Vygotsky, né, que o psiquismo humano ele se configura como o biológico condicionado culturalmente. Então essas funções, elas superam aquele esquema estímulo-resposta e agora são funções mediadas pela cultura. E isso não é pouca coisa, isso é o que nos faz humanos. Por isso, o Vygotsky vai dizer que essas funções são funções especificamente humanas. Por quê? Porque elas são mediadas pela cultura, algo que nos demais animais não encontramos. Bom, e qual é a vantagem de termos funções psicológicas mediadas pela cultura? A vantagem maior é a autoconsciência, o autodomínio da conduta, ou seja, a possibilidade do ser humano dominar essas funções psicológicas de forma voluntária, né? De chegar a dominar o próprio comportamento. Então ele não vai mais responder aos estímulos do ambiente, mas a resposta vai ser mediada culturalmente. A gente já pode até adiantar as questões da educação aí, fazendo essa aproximação com a psicologia, e aí entra muito daquilo do seu trabalho, que você fala sobre o cinema, e assim, dos outros aqui também, da questão da importância da mediação, que o texto, inclusive, vai focar bastante, que a qualidade da mediação determina a qualidade do desenvolvimento psicológico. Então, uma mediação mais sofisticada, mais desenvolvida, mais elaborada, exige do ser humano um psiquismo mais elaborado, mais sofisticado. Então, nesse ponto, tanto a psicologia histórico-cultural quanto a pedagogia histórico-crítica vão defender que a educação escolar deveria transmitir o conhecimento sistematizado, a fim de que este engendre no ser humano um psiquismo mais desenvolvido. Então, essa é uma justificativa psicológica, né, da transmissão do conhecimento sistematizado, do processo de ensino e aprendizagem dos conhecimentos para além do cotidiano. Bom, então temos aí
a explicação das funções. Claro que aqui não é aula de psicologia, então eu não vou falar de cada uma dessas funções, precisaríamos aí de muito tempo, né? Mas fica a dica aí para ler alguns textos, talvez quem vai precisar disso. Por exemplo, posso usar o teu exemplo de novo do cinema? Né? Veja, para eu não só assistir de forma espontânea o cinema, eu preciso de mediações que me auxiliem a ter percepções mais específicas do cinema, para que ele não possa ser uma relação tão espontânea, imediatista. Então, eu preciso de uma cultura específica que possa mediar as minhas percepções, a minha imaginação, as minhas emoções, mediar a minha forma de enxergar o cinema. Então veja como que é, né? No começo a gente está falando quais seriam as discussões que você poderia aproveitar, né, dessas questões, da sua pesquisa. Talvez você pudesse se apropriar mais desses conteúdos, principalmente quando se fala da arte ou do cinema em si, a gente está falando de sensações, de percepções, né, da atenção que eu preciso ter a determinados aspectos, etc. Né, inclusive dos aspectos estéticos, que tem muito a ver com as funções afetivas. Talvez aquele livro da professora Lígia Márcia Martins possa ajudar. O desenvolvimento do psiquismo e a educação escolar. 2 pontos. Contribuições à luz da pedagogia histórico-crítica e psicologia histórico-cultural. Não sei se a sequência é essa, mas é mais ou menos isso, da professora Lígia Márcia Martins. Outro texto para poder se apropriar desses conteúdos seria as obras completas do Rubinstein, num livro grandão assim, chamado Princípios da Psicologia Geral. Está em espanhol. Eu falei em português, mas né, não vai digitar assim, né? Princípio de la Psicologia General. É um livro bem grande que mostra não é a obra completa do Rubinstein, mas pelo menos uma boa parte dela está nesse livro. E aí, esse livro tem capítulos destinados para a sensação, percepção, atenção, memória, pensamento, linguagem, imaginação, sentimentos e emoções. Temos também o tomo 3 do Vygotsky, o tomo 3 eu não estou lembrado aqui se é o tomo 1 ou o tomo 3. Pega os dois que são bons. O tomo 1 fala muito dessa crise da psicologia que eu comecei a falar aqui, mas nesses tem lá no final, ou seja, a segunda parte desses tomos, fala sobre a percepção, não vai falar de todas essas funções, mas tem algumas. A memória, a atenção. E aí temos o tomo 2, que é pensamento e linguagem. Esse é um importante livro para a gente estudar. Eu recomendo o capítulo 1, o capítulo 3, o capítulo 5, 6 e o 7, para estudar pensamento e linguagem. Bom, são esses daí, talvez para estudar um pouquinho mais as funções psicológicas e essa transição, né, essa transformação, essa mudança de forma das funções psicológicas elementares em funções psicológicas superiores. Algo que precisa estar muito claro é que as funções elementares e as funções superiores são as mesmas. O que muda é que as funções superiores são mediadas pela cultura. Tudo bem até aí?
Bom, o texto também vai nos mostrar um outro conceito, que é o conceito de consciência. A princípio é importante a gente conceituar a consciência como um atributo do psiquismo humano. Então, nesse ponto, a gente vai defender o pressuposto de que consciência é algo especificamente humano. Claro que a gente vai estudar outros autores, não da psicologia e também não do materialismo histórico, como já falei aqui o Antônio Damasio, no seu livro Os Mistérios, ou O Mistério, não me lembro se está no plural, O Mistério da Consciência, ou Os Mistérios da Consciência, ali ele fala o tempo todo sobre consciência, obviamente, e ele vai trazer dois tipos de consciência. E um dos tipos da consciência seria essa que eu estou aqui a falar, que é essa mediada pela cultura, que só é encontrada nos seres humanos. Ele, como um bom biólogo, obviamente que ele não vai afirmar que é só nos seres humanos, ele vai afirmar que é um tipo de consciência encontrada até o momento nos seres humanos. Mas quando a gente pega, por exemplo, alguns escritos da Suzana Herculano, que é uma outra pesquisadora na área da neurociência, ela vai de fato especificar que esse tipo de consciência só é encontrado nos seres humanos. Os demais animais não têm o ontem e o amanhã, eles vivem o aqui e agora, então seria uma consciência mais, e nem poderíamos chamar isso de consciência. Mas essa questão teleológica é só no ser humano. Encontrada só no ser humano. Bom, então partimos do pressuposto de que a consciência ela não é o psiquismo. Já vi vários textos, inclusive da psicologia histórico-cultural e da pedagogia histórico-crítica, afirmando que a consciência seria psiquismo. Não, consciência é um atributo do psiquismo humano, por conta da mediação cultural. Agora, é importante a gente entender também que esse atributo do psiquismo humano, ele não é formado de uma só vez, de uma só forma. A consciência ela é apresentada a nós no sistema funcional, em graus qualitativamente distintos. Não dá tempo aqui eu falar sobre o sistema funcional e a sua interdependência com a consciência. Aí eu até sugiro a leitura de um livro que foi há pouco traduzido pela professora Zoya Prestes, as 7 lições ou 7 aulas. Acho que é aulas, 7 aulas de Vygotsky. E uma das aulas, se eu não me engano é a 5ª aula, Vygotsky vai apresentar como se desenvolve o sistema funcional na primeira infância, na infância, e lá no tomo 4 vai falar na adolescência, e como o sistema funcional, ele se desenvolve constituindo a consciência, mas a consciência também produzindo uma neoformação, esse novo sistema funcional. É um bom texto para poder se localizar nessa discussão. 7 aulas de Vygotsky? É do Vygotsky, mas é tradução da Zoya Prestes. Então, consciência, ela vai se apresentar qualitativamente distinta. E aí eu vou me reportar especificamente ao tomo 2 do Vygotsky, no capítulo 5 e 6, onde ele vai apresentar esses graus diferentes de consciência, esses níveis distintos de consciência, que ele vai chamar de
pensamento sincrético, pensamento por complexos e pensamento por conceitos. E aqui eu queria também abrir mais um parênteses, nem sei se eu fechei o outro que eu abri. Há uma confusão nessa afirmação do Vygotsky, e eu também estou encontrando isso em vários textos, quando ele está falando ali de pensamento. Algumas pessoas estão um tanto desprezando essas contribuições do Vygotsky por interpretarem que o Vygotsky está falando só de cognição, porque ele está falando de pensamento, então ali não tem os outros aspectos. E quem disse que o psiquismo é só o pensamento e as outras funções, onde fica e tal? É por isso que a gente precisa ter a visão do todo e não do elemento. Ali ele está falando de algo, mas por trás do que Vygotsky está falando tem todo um contexto que a gente pode achar inclusive nesse livro 7 aulas de Vygotsky. Por quê? Na primeira infância, a função psicológica, que é a dominante, uma função principal, seria a percepção. Enquanto na infância seria a memória. E na adolescência, aí eu já estou no tomo 4, né, e no tomo 2 também, que seria o pensamento por conceitos. Então veja, na verdade, ele não está falando de funções psicológicas isoladas, ele está falando da consciência. E quando ele fala que o pensamento por complexo, ou sincrético ou conceitual é que define essas representações mentais da realidade, ou, vou reformular, essas representações mentais da realidade, elas são produzidas a partir dos seus níveis sincréticos, complexos ou conceituais. Ele não está falando do pensamento em si, ele está falando do sistema funcional que é, de fato, regido agora, como atributo humano, pela consciência. Então, quando ele fala isso, ele está estudando a consciência. Então, o que está em jogo aí é a discussão da consciência. E a consciência, esse consaber, ou seja, essas representações mentais que são formadas no nosso cérebro, elas podem se manifestar de forma sincrética, por complexo ou por conceito. E uma outra coisa, muitas pessoas partem desse texto só para dizer assim, a criança pensa de forma sincrética, até a adolescência de forma complexa e para frente, a partir da adolescência, de forma conceitual. Também não é assim. Porque como a gente está falando de consciência, de consaber, aquilo que eu não sei, eu represento de forma sincrética, mesmo adulto que sou. Agora, para eu conhecer o objeto ou o fenômeno para além do perceptual imediato, ou para além das minhas experiências, para além do meu experienciado, ou seja, para eu conhecer o objeto para além da sua aparência superficial, eu preciso representá-lo de forma conceitual. E para isso, eu preciso de conhecimentos, de signos, eu preciso de mediações culturais que tornem real essa representação. Quer dizer, eu só vou representar a realidade para além da sua aparência à medida que eu me apropriar de conteúdos que possibilitam essa nova forma de representação. Daí, de novo, uma outra relação dialética entre conteúdo e forma. Não esperemos uma nova forma de representação mental se não tivermos conteúdos adequados que engendrem essas formas. Essa relação dialética parte do pressuposto de que nós temos uma forma, o conteúdo muda essa forma e essa forma mudada acaba sendo pressuposto para a apropriação de novos conteúdos e assim sucessivamente.
Então não é só a criança que pensa sincreticamente. Eu também represento a realidade de forma sincrética quando eu não a conheço. Ou eu posso representá-la só a partir do meu experienciado, portanto de forma complexa, concreta. Tudo bem? Então, consciência é isso. Consciência é o consaber. Eu quero aqui também reproduzir uma frase do próprio Antônio Damasio, né? Quando ele, nesse livro que eu aqui falei, ele vai dizer assim: consciência tem a ver com conhecimento. Professor, esse representar só pelo experienciado, é porque a pessoa não teve acesso, vários motivos. Tem como suprir essa necessidade? É assim. Quando eu represento apenas a partir do meu experienciado, é sinal que eu estou só no mundo das minhas próprias vivências. Não à toa o texto vai falar assim, olha, tomemos o cuidado de querermos respeitar a cultura daquela civilização, daquele povo, daquela região, e dizer que se eu trouxer outra coisa, eu estou desrespeitando, né, Por que o texto está falando isso? Porque muitas vezes aquelas pessoas só representam a realidade a partir daquele conteúdo. Agora, como ir além desse conteúdo das minhas experiências pessoais, da minha história, e não da história do gênero humano, né? Que daqui a pouco a gente vai falar dessa dialeticidade de indivíduo e cultura, né? Então, como ir além disso? Eu preciso de conhecimentos, eu preciso de conteúdos culturais que me tornem apto a saltar das minhas próprias experiências e, para essas minhas experiências, terem um conteúdo com o experienciado do gênero humano. Então, eu vou representar a realidade para além do meu mundo, da minha bolha. Eu vou representar a realidade numa questão universal e não só particular, singular. Né? Tudo bem? Em todo esse está o processo de humanização. Eu poderia dizer assim, sim, seria um processo de humanização nas suas máximas possibilidades. Porque o próprio texto vai falar qual é o critério para a gente entender quais são os conteúdos ou quais são os níveis de desenvolvimento maior ou menor. O critério está no conceito de universal, quer dizer, até onde o gênero humano chegou. Então, o gênero humano já ascendeu das formas em si de objetivação às formas para si. O gênero humano já ascendeu das formas cotidianas às formas não cotidianas, para, inclusive, conduzir a própria cotidianidade. Agora, importa que não só o gênero humano ascenda a esse aspecto, esse desenvolvimento. É importante que o indivíduo também ascenda a essas formas mais elaboradas de representação humana. É por isso que a gente defende que todos deveriam ter acesso ao que de melhor o ser humano produziu, né, de conhecimentos na área da ciência, da arte, da filosofia, etc. Nesse ponto que o texto está falando do engano que há esse certo tentativa de multiculturalismo, né, que você pode, ou o engano de forma perversa ou até ingênua, né, talvez algumas pessoas defendam isso de forma ingênua. Eu estou defendendo um tipo de pedagogia, por exemplo, que está alienando ainda as pessoas. Porque algumas teorias obliteram, né, o acesso do que de melhor o ser humano produziu, com várias desculpas. Esse é conteúdo burguês. Isso não é significativo. E com isso eu estou impedindo, inclusive, o processo de humanização, né, do indivíduo. Ok. Que você fala, ele levar aquela linguagem para que ele aprenda. Isso.
Mas a gente precisa também relativizar isso, tá? Eu vou dizer por quê. No nosso primeiro texto, que a gente viu lá com o Saviani, ele mostrou lá que tem o conhecimento clássico e eu preciso transformar esse conhecimento, esse conhecimento em saber escolar. E transformar o conhecimento clássico em saber escolar é dosá-lo e sequenciá-lo. Então, eu não estou dizendo que transformar um texto lá de Machado de Assis, de Monteiro Lobato, para o cotidiano da criança seria sequenciar e dosar. Não é isso. Então, assim não, né? Mas a educação escolar precisa sistematizar, descobrir quais seriam as melhores formas de se transmitir os conhecimentos sistematizados. Porque não é só pegar o clássico e enfiar na cabeça da criança que não dá certo. Né? Então, daí eu gosto dessa expressão do Saviani, é transformar o conhecimento em saber escolar. E isso implica dosá-lo e sequenciá-lo. Tudo bem? E aí tem várias formas. Né? Agora, essa sequenciar e dosar o conhecimento, obviamente que tem as formas descuidadas, que a gente vê tantas apostilas por aí, tantos manuais por aí, que assim, reduzem ao máximo o conteúdo. Aí não é dosar, não é sequenciar. Aí é justamente podar, né, o conteúdo sistematizado, na desculpa de que o aluno não vai entender. Ué, então, para que o professor, para que como agente da mediação, etc. Tudo bem? Bom, então, o segundo ponto do slide já está meio que também trabalhado, né, que a consciência só vai se desenvolver à medida da internalização e utilização dos instrumentos psíquicos e técnicos, que é o que a gente já falou um pouco sobre a relação dialética entre a apropriação e a objetivação. Até aí tudo bem? Agora, tem um outro conceito que a psicologia histórico-cultural trabalha, que Vygotsky trabalhou um pouco, ele morreu. E outros de seus continuadores trabalharam bastante nisso. E um outro autor, que eu já falei aqui dele, que não foi um aluno de Vygotsky, não foi um companheiro de trabalho de Vygotsky, mas paralelamente a Vygotsky também trabalhou muito nesse tema, que é o tema da personalidade. Então, um dos continuadores de Vygotsky mais importantes para estudar a personalidade, obviamente, foi o Leontiev. O próprio texto foca numa das obras do Leontiev, né? Atividade, consciência, personalidade. Mas a gente não pode deixar de lado alguém que, inclusive, o Leontiev bebe muito da fonte, que é o Rubinstein. O Rubinstein não estava na Troika, não estava então, assim, ele é pouco conhecido. O que conhecemos muito do Rubinstein é de citações dele dentro de trabalhos de Vygotsky e de Rubinstein, de Leontiev, mas é importantíssimo a gente ter em mente que a psicologia do Rubinstein, ele vai, assim, não é um continuador, mas ele vai dar uma discussão muito importante, principalmente nesse aspecto que é da personalidade. Tá? Então vamos lá, o que é personalidade, então, para essa psicologia? Personalidade são as formas de agir, sentir e pensar do ser humano em diversos contextos que ele vive. Isso é, então, a personalidade. E essa personalidade, ou seja, a nossa forma de ser, ela precisa ser entendida a partir de dois pontos importantes. Existem mais pontos para serem entendidos, mas vamos focar nesses dois. A gente precisa entender a estrutura da personalidade
para entender, inclusive, esse movimento dialético e também a dinâmica da personalidade. Então, em primeiro lugar, a estrutura da personalidade diz respeito, por um lado, às suas bases biológicas, então a gente não pode rechaçar, a gente não pode tirar da discussão da personalidade os seus aspectos biológicos. Um segundo ponto é que a personalidade se estrutura também, um outro aspecto da sua estrutura, né, são as necessidades e interesses. Isso é importante também, porque os interesses e necessidades são forças motrizes da personalidade. A nossa atividade, ela é consciente e um dos aspectos dessa atividade consciente é que ela é organizada por necessidades superiores, necessidades sociais, que são as forças motrizes do desenvolvimento humano, da personalidade humana. Existe um outro ponto, além dos interesses, que são as funções psíquicas superiores, que eu acabei de falar. O próprio Vygotsky vai dizer, não só Vygotsky, mas o Rubinstein vai dizer as mesmas palavras que eu falo na minha tese, lá no capítulo 1, no capítulo 2 também, que as funções psicológicas são as estruturas da personalidade. Mas aí quando a gente vai em Leontiev, o Leontiev vai dizer que a estrutura da personalidade é a atividade. Então é aí que a gente precisa entender esse processo também de forma dialética. Porque é na atividade que as funções psicológicas superiores se desenvolvem, mas elas, ao se desenvolverem, capacitam o ser humano para atividades mais complexas. Então, veja, é nessa relação entre atividade e desenvolvimento e formação das funções psíquicas superiores que a gente entende a estrutura da personalidade. Mas não só, a personalidade ela deve ser entendida também na sua dinâmica, porque ela não é pronta e acabada. Vygotsky vai dizer que a personalidade é o social em nós. E para isso a gente tem que se reportar ao conceito de vygotskiano, de lei genética geral do desenvolvimento cultural. Quer dizer, todas as funções psíquicas superiores a princípio estão entre os seres humanos, num aspecto interpsicológico, e ao transmitir essas formas complexas às demais gerações, nas relações sociais, obviamente, né, que não é só uma transmissão passiva, existe uma relação, né, nessa relação a criança vai paulatinamente se apropriando dessas formas de agir, sentir e pensar. Então, a dinâmica da personalidade são os aspectos interpsicológicos que serão internalizados, serão apropriados pelo ser humano. Daí que personalidade, diz Vygotsky, é o social em nós. Com outras palavras, o Leontiev vai afirmar a mesma coisa, que ele vai dizer assim, personalidade não nasce, personalidade se faz. Né? E se faz onde? É nessa dinâmica entre as relações sociais, a dinâmica da relação social. Beleza até aí? Então, esses são os principais, poderíamos dizer assim, pontos de estudo da psicologia histórico-cultural, e agora é aí que a gente entende a questão da atividade. Porque a atividade como princípio explicativo, ela está, na verdade, como uma coluna vertebral de tudo, né? Segurando tudo aí. Porque é na atividade que as funções psicológicas se desenvolvem. É na atividade que a consciência se desenvolve. É na atividade que a personalidade se desenvolve. Isso. O Leontiev não, é mais o Vygotsky mesmo. E o Rubinstein. Porque assim, quando eu falo que, eles falam, né, que as funções psicológicas é a forma ativa da personalidade,
É porque, assim, a personalidade, ela vai se objetivar ou ela vai se manifestar a partir da maneira de ser. E essa maneira de ser tem como base a sensação, percepção, atenção, memória e pensamento. Então, elas seriam meio que o que eles vão falar, né, a exteriorização da personalidade. Né? Só que a gente não pode pensar que é só isso, o contrário também é real. Né? Porque a personalidade também seria um produto, né, das funções psíquicas. Tudo bem? É, isso, exatamente. Exatamente. Bom, e aí, o Leontiev é o que mais vai trabalhar dentro da psicologia histórico-cultural, né? Tanto é que alguns autores não o consideram mais como um psicólogo da psicologia histórico-cultural, e sim um fundador de uma nova linha de estudo, que seria a teoria da atividade. Né? E ele vai focar na questão da personalidade humana, a partir da maneira de ser da pessoa, mediada pelos interesses, necessidades que vão sendo engendrados na complexidade da atividade social. Então, para entender isso, é preciso a gente diferenciar da atividade dos demais animais. Enquanto que a atividade dos demais animais também é estímulo-resposta, a atividade do ser humano é uma atividade mediada. E por isso, por ser mediada, ela se estrutura de forma distinta. Então, entre o sujeito e o objeto, ou entre o sujeito e o motivo da sua atividade, existem algumas nuances, né, que o Leontiev chama de ações e operações. Então, toda atividade, sendo ela a forma por meio da qual o ser vivo vai buscar suprir suas necessidades, então toda atividade tem uma necessidade a ser suprida. E essa necessidade é sempre de alguma coisa. Ninguém tem necessidade pela necessidade. Eu necessito de algo. E esse algo, esse objeto, é o objeto da minha necessidade. Ou seja, ele se transforma no motivo da minha atividade. Então veja como que a personalidade se estrutura para Leontiev. Né? Eu tenho uma atividade que busca suprir uma necessidade. Essa necessidade é de alguma coisa. Esse alguma coisa é o motivo da minha atividade. Agora, para eu alcançar o motivo da minha atividade, a minha atividade é estruturada em ações e operações. A personalidade, então, ela muda o tempo todo? Sim. A necessidade? Sim. Então, ninguém tem uma personalidade definitiva? Não tem. O Rubinstein vai afirmar que a personalidade ela tem o seu aspecto mais ou menos estanque quando ele vai falar de caráter. O caráter é uma instância da personalidade, não é a personalidade toda, mas o caráter seria, o nome já diz, né? Marca. Então, a personalidade ela é mais ou menos estanque à medida que eu considero que você pode mudar, mas existe uma certa marca que distingue você do outro. Então, isso é o que a gente chama de caráter. Aí tem que ler esse livro que eu sugeri aí do Rubinstein. No último capítulo não, que são vários capítulos, na última unidade, a unidade 7, ele vai falar sobre caráter, só que não só, ele vai falar sobre temperamento, que é um outro aspecto da personalidade. Então, assim, a personalidade ela muda, porque a nossa maneira de ser, de agir, de pensar muda. Mas existe o caráter que é aquilo que nos marca, que dá um tônus, um tom, né, no ser humano, que é
a sua marca, né? Tá. Acho que essa leitura do Rubinstein é boa para isso. Tem um livro, não te cortando, já te cortando, isso. Tem um livro da professora Lígia Márcia Martins, que é o livro da tese de doutorado dela, que se chama A Formação Histórico-Social da Personalidade, alguma coisa assim, eu esqueci o nome desse livro. Mas é o livro que leva a tese, é a tese de doutorado da Lígia, que ela vai falar sobre personalidade. E lá ela vai abordar o assunto do temperamento, do caráter também, muito com base nos escritos do Rubinstein e também daquela coletânea Psicologia do Smirnov e entre outros autores. Você sabe que a atividade do ser humano consciente ela é subdividida em ações e operações, fica fácil entender por que o trabalho, que é a atividade vital do ser humano, ela é uma atividade caracterizada pela antecipação mental do produto das ações. Porque essas ações estarão ligadas de forma indireta com o motivo da atividade. Não à toa o próprio texto vai mostrar isso, né? Porque quando eu estou diante do meu desejo, do motivo, eu crio algumas ações, eu tenho algumas ações que são ligadas teleologicamente ao motivo da atividade e não diretamente. Então, se eu estou com fome e eu tempero carne e eu asso a carne, essas ações são todas indiretas, elas não vão satisfazer a minha necessidade, mas elas são condições para. A ligação do psicológico com o físico. Oi? A ligação do psicológico com o biológico. E também com a própria materialidade, né, o meu objetivo, né? Agora, e as operações? É o meio de se realizar a ação. Tudo bem, Lu, Dinei? Ju, tudo bem? Certo? Então entra aí essa categoria atividade. Para encerrar essa parte, é importante dizer que a atividade, por ser uma atividade consciente, portanto subdividida em atividade, ação e operação, é importante a gente entender que essa estrutura ela não é inata. E aí a grande diferença com quem trabalha com crianças, com adolescentes, com adultos. Porque a estrutura da atividade é essa, né? A atividade que é subdividida em ações e cada ação necessita de várias operações. No entanto, quando a gente vê o psiquismo ou a atividade do bebê, não poderíamos nem dizer que eles têm atividade. O bebê é operatório. Ele é constituído de seus comportamentos, se constituem como operações, que paulatinamente, ao se apropriar da cultura, vão se determinando como ações, quer dizer, várias ações, que cada uma dessas ações tem um objetivo distinto, a ponto de um dia, a partir da adolescência, o ser humano ter condições de juntar aquelas ações para um só motivo. Foi claro? Eu posso voltar. Hã? Eu acho que foi. Você acha que foi o quê? Pelo que eu entendi, então, a atividade, ela só existe a partir do momento que a gente tem um motivo para fazer. Sim. Isso sim. Não há atividade se não tiver uma necessidade a ser suprida. E essa necessidade, o objeto dessa necessidade é o motivo. Sim. Agora, não há atividade se não tiver um conjunto de ações. Por exemplo, a atividade de estudo, sem a ação de escrever, ler, anotar, fichar, etc., não é atividade.
Tá? Então, uma atividade precisa ser constituída de várias ações. Desde que o objetivo de cada ação estejam todos esses objetivos de cada ação estejam direcionados a suprir a necessidade, a buscar o motivo da atividade. Por que a gente fala que... Por que o motivo é só na adolescência? Desculpa, eu não entendi. Por que o motivo é a partir da adolescência? Ah, tá. Então, agora que eu ia falar. Por isso que as ações da criança não apontam a nenhum aspecto teleológico. A criança age, não só a criança, tá? Mas a criança age, mas quando você pergunta para ela por que você fez isso, muitas vezes a resposta é porque eu quis, porque eu gosto, porque sim. Né? Quando eu dou esse tipo de resposta, é sinal que essa ação ela está deslocada de uma corrente de outras ações com vistas ao motivo de uma atividade. Então, como a criança é o aqui e agora, suas ações não visam, não estão dentro de um sistema de ações com o objetivo de buscar o motivo de uma atividade. Porque é o aqui e agora. Ok? Agora, o adulto, ele já consegue antecipar mentalmente o produto dessas ações. Então, ele consegue colocar várias ações, ou seja, estabelecer um sistema de ações com vistas a suprir uma necessidade. Agora, eu coloquei aí, né? Então, dá para inverter essa estrutura da criança, da atividade da criança, como operação, ação e atividade. E aí entra o aspecto diretivo do professor ou do psicólogo. Que enquanto a criança é operação, ação e atividade, o adulto deve mediar essa relação com atividade, ação e operação. Então veja, as operações e ações da criança visam então chegar a um motivo da atividade que foi pré-estabelecida pelo adulto. Isso é diretividade. Ação contrária. E é só assim que um dia a criança vai conseguir fazer a viragem. Então, na minha tese, eu defendo que o adolescente ele já começa a apresentar esses indícios de que as suas ações fazem parte de um sistema com vistas a alcançar o motivo de uma atividade. Então ele tem a possibilidade, ele está começando, né, a ter essa possibilidade de ter uma atividade de fato teleológica. E isso, gente, é tudo no ser humano, porque me parece que as pessoas ainda não se atentaram que quando as minhas ações estão dentro de um sistema, é sinal que eu estou dominando o meu comportamento. Porque essas ações que visam um motivo, elas serão subordinadas por essa força motriz, que é o motivo, que é o objeto da minha necessidade. Isso é o domínio da conduta. Isso é consciência. Ou seja, eu hierarquizo as minhas ações, eu vou subordinar essas ações a um ponto de chegada, que é o motivo da minha atividade. Então, é óbvio que só a partir da adolescência, eu consigo dominar o meu comportamento. Não que o adolescente e o adulto domine, mas há a possibilidade de dominar. E por que o pensamento por conceitos entra aqui? Porque sem o pensamento por conceitos, eu não tenho essa teleologia, essa preparação mental do que não existe ainda. Porque o motivo da minha atividade só existe de forma ideativa. E eu só consigo fazê-lo por meio das ideias, ou seja, por meio de conceitos, por meio de um conhecimento maior do que o aqui e agora. Então eu salto, né, qualitativamente da minha atividade
imediata, pragmática, para uma atividade teleológica. Daí que o adolescente consegue, ele tem a possibilidade de fazer planejamentos, de planejar o seu futuro, de escolher uma profissão, exercitar de fato a imaginação, não mais uma imaginação reprodutora, tal como o Vygotsky diz, mas uma imaginação criativa. Quer dizer, ele começa a criar. E a criação ainda não é a efetivação. Eu crio um motivo, eu crio um objetivo, um plano, um projeto, e aí olha onde entram as ações e operações. E diante do meu projeto, as minhas ações e minhas operações são subordinadas a esse objeto. Então eu, obviamente, vou hierarquizar e vou conduzir de forma consciente as várias ações da minha vida. É o que Agnes Heller chama de condução da vida. Pelo menos é assim que eu entendo. Então eu escrevi um artigo falando, né, sobre a educação escolar de adolescentes e o conceito de condução da vida. Eu acho muito interessante isso, porque quando eu estava no ensino médio, eu tinha muita dificuldade de pensar o futuro, o que eu quero ser. Porque até então, por restrição da família, cultural, tudo. Então lá, na minha casa, em especial, eles diziam que tinha que ter dom. Sim. Eu falava, que raio de dom é esse? A coisa vem de dentro. Eu falava, como que vai? Eu não conheço nada, eu não sei para que eu nasci. Então eu tinha essa confusão. É que você tem que se conhecer primeiro, né, para escolher o teu... Exatamente. O que tem hoje ainda tem muita Sim. gente que não tem. Não, está ainda se procurando, né? E não... Então, eu vou me conhecer primeiro para achar o meu dom. E isso tem um passo que você não conheceu nada, porque você não tem conhecimento. Exatamente. Bom, gente, eu vou encerrar agora justamente trazendo o que o texto propõe na sua segunda parte, que é a contradição da cultura na sociedade contemporânea. 2 pontos, a unificação mundial pelas relações sociais capitalistas e a divisão em culturas segmentais. E agora, com essa explanação do psiquismo humano, fica fácil, relativamente fácil, entender qual é o recado da segunda parte desse texto. Porque a segunda parte desse texto vai endossar todo momento que não podemos esperar um máximo desenvolvimento psicológico se esse indivíduo não tiver acesso às máximas produções, né, as produções mais desenvolvidas do gênero humano. E aí a crítica que ele faz ao que ele chama de culturas segmentais. Quer dizer, para ele é alienação, quando eu vou segmentando. Mas veja, o texto vai mostrar, mas a lógica do capital endossa isso. É bom. E o capital só vai começar a buscar uma outra forma quando isso for como o texto diz, né, uma ameaça para ele. Mas assim, quando a gente fala que o ser humano não deveria se desenvolver, ou não se desenvolveria simplesmente dentro de segmentos, e sim na sua totalidade, a gente tem que entender uma coisa importante. Há pessoas até dentro do marxismo que são contra essa ideia de ter uma cultura universal. São contra essa ideia de que o ser humano deveria se apropriar de algo para além dos limites de onde ele vive. Mas só concluindo isso. Eu nem sei, da outra vez eu te cortei e você falou? Ah, tá. Então só não te cortando de novo, mas agora só para terminar esse raciocínio. No entanto, nem esses marxistas e nem os não marxistas parece perceber que já há uma cultura universal. O capitalismo institui uma cultura universal que é a lógica do capital.
Tanto é que o Marx fala que as relações se dão pelo bolso. Então, assim, a lógica do capital permeia, é uma cultura universal. E aí, assim, os autores, né, utilizam, assim, de uma sacada muito interessante, que vai falar assim, olha, tanto se fala de uma cultura de regiões, mas, ao mesmo tempo, por causa do capital, você amplia essa cultura universal, meio que mascarada, só que os autores perceberam, pelo menos eles colocam 2 segmentos aí importantes. Ele fala assim, ó, o tanto que se fala de cultura regional e se defende, mas quando os bancos, por exemplo, abrem suas filiais em locais diferentes, isso não é discutido. E as igrejas também. Né? Então, quer dizer, você está defendendo, por um lado, uma cultura regional, mas, ao mesmo tempo, algumas instituições, como bancos e como igrejas, eles ampliam essa cultura para regiões que não poderiam ter acesso. Então, veja como que o capital, ele de certa forma, é contraditório, mas, de certa forma, isso é proposital, é para a lógica continuar, senão ela não se perpetua. Isso me fez pensar sobre a relação com a cultura indígena. Ok. Uhum. Essa questão de cultura universal, e acho que isso é bem polêmico, né? De quanto pode isso invadir a cultura indígena para promover desenvolvimento ou não, civilização ou não. Tá. E é disso, então, nesse sentido que Sim. fala de, por exemplo, então, nesse caso, o índio deveria se apropriar da cultura universal para conseguir até superar essas questões que colocam ele para... Sim, exatamente. Porque, assim, o índio é ser humano, então ele teria direito também de se apropriar do que de melhor o ser humano produziu até hoje, do mais desenvolvido, etc. E não para excluir ou anular a cultura do índio. Pelo contrário, o texto ainda fala, você tendo acesso aos conhecimentos do gênero humano, isso não serve para você eliminar a sua cultura, mas é a questão da superação por incorporação. Você supera a sua cultura incorporando-a. Você não precisa jogá-la fora, não deveria jogá-la fora, mas você consegue desenvolvê-la de formas distintas. Para que eles consigam... Uma forma de humanização. Até para eles manterem a cultura deles. Exatamente. E desenvolverem cada vez mais. Né? Porque, assim, eu acho um tanto contraditório. Nós vamos fazer nossas pesquisas de mestrado, doutorado, a gente pode ir lá e se apropriar da cultura deles. Agora, os mesmos que fazem isso, muitas vezes são contra os índios virem aqui e apropriar da nossa cultura. Sim, exatamente. É um absurdo o índio usando roupa, estudando na faculdade, tendo internet, carro, né? Quer dizer, ele não pode. Por que não pode? Entende? Então é isso que o texto está falando. Falando, olha, vamos ter cuidado da gente regionalizar essas coisas e a gente alienar as outras pessoas dos conhecimentos que foram e são produzidos pelo gênero humano. É verdade. Exatamente. No texto ele fala de transformar em nicho de mercado. Ok. Sim. Cultura, né, isso. E tal. E aí eu me lembrei que um tempo atrás, num desfile de moda nos Estados Unidos, estavam usando estampas indígenas e teve uma polêmica e protestos, até do contexto dos indígenas lá da região, que era apropriação de cultura. Olha aí, e não pode, né? Quer dizer, então. Olha aí, ó. A gente se apropria da cultura do outro e vira moeda, né? Vira produto de mercado, mas ao mesmo tempo tem uma reivindicação de que vocês estão usando a nossa cultura, quer dizer, não pode. E vocês estão falando com o idioma nosso para reivindicar, então vocês também estão usando a nossa cultura, estão usando o meu idioma, então você não é índio. Então veja, onde vai cair isso? Nas guerras. Nas guerras, é o que o texto está falando.
Se deixar, se você começar a dividir, isso aqui é seu, isso aqui é meu, isso não invada o meu espaço, como se fosse monopólio, fosse propriedade de uma ou de outra nação, a gente vai entrar em guerra. Né? E aí o texto fala, né, o entendimento do papel da educação na dinâmica entre as apropriações e as objetivações culturais demanda, por um lado, o reconhecimento de sua potencialidade formativa, no sentido lato do termo, mas, por outro, demanda o desvelamento das contradições que incidem sobre ela pelo veio da universalização das relações sociais comandadas pela lógica do processo de reprodução do capital, ou seja, universalização da alienação. Então é esse cuidado que a gente tem que ter. Né? Primeiro, é entender que o psiquismo humano se desenvolve a partir da apropriação cultural, e essa apropriação cultural ela não deveria ser só de um pedaço, né, da cultura humana, mas a gente entende que todo ser humano deveria ter acesso ao que o gênero humano produziu. É só assim que a gente vai, de fato, se desenvolver de forma omnilateral e não unilateral, que é o papo da nossa próxima aula quando falarmos sobre politecnia. Eu paro por aqui, vou abrir para perguntas, comentários e afins.